Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos à nossa aula sobre expressões numéricas. É um conteúdo muito complexo, mas que é fácil de ser compreendido. Então vamos lá. O que são expressões numéricas? Bom, elas são formadas por uma série de números, e operações matemáticas, que entre eles também podem envolver alguns sinais matemáticos ou gráficos, tais como os famosos parênteses, colchetes e chaves. Então, nós vamos ter algumas regras para resolver essas expressões numéricas e tomar muito cuidado ao começar a resolver essas expressões. Então, a gente se pergunta, poxa, a gente tem uma expressão que tem colchete, tem parêntese, tem multiplicação, tem soma, tem divisão, subtração. Por onde começar? Então, é aí que entra as regras da expressão numérica. Primeiro, nós vamos observar se nós temos os parênteses, os colchetes e as chaves. Se eu tiver esses três símbolos, resolvendo as operações, eu vou resolver as operações começando com quem? Com os meus parênteses. Então, se eu encontrar parênteses na minha expressão numérica, eu vou iniciar a resolução por eles. Depois eu vou partir para os colchetes. Depois que eu resolver os parênteses, eu vou encontrar os colchetes. Então, se eu tiver colchete, depois do parêntese eu entro nos colchetes. E depois que resolvermos as operações dentro dos colchetes, eu vou para as chaves. Então, a ordem dos símbolos são parênteses, colchetes e chaves. Então, eu vou começar do símbolo mais fácil de desenhar e vou indo para o mais difícil de desenhar. Então, pensem assim. Entrando com as operações, quem é que vem primeiro? Nós temos 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Qual é a operação que eu vou resolver em primeiro lugar? A multiplicação ou a divisão. Elas que comandam nas operações dentro das expressões numéricas. Depois eu vou para a adição e subtração. Então, se eu tiver dentro do parêntese uma multiplicação e uma adição, quem é que eu vou resolver primeiro? A multiplicação. Então, eu vou multiplicar os números e com esse resultado eu vou adicionar com outro número que estiver envolvido. Aí eu tenho, e se eu tiver uma divisão e uma subtração dentro do parêntese ou dentro do colchete? Eu vou primeiro para a divisão, depois eu vou partir para a subtração. Então, divido os dois números e com esse resultado eu vou subtrair com o número seguinte. Exemplos. Então, vamos mostrar como é que funciona em prática as regras. Por exemplo, eu tenho 20 mais, abre colchete, 30 menos, abre parêntese, 11 mais 5, fecha parêntese, mais 2, fecha colchete. Então, nós temos dois símbolos e duas operações. Dentro do parêntese, eu tenho uma soma, e eu vou resolver primeiro quem é essa soma. Ela está dentro do parêntese, então o parêntese vem primeiro. Depois que eu resolver a soma, eu tenho 30 menos o resultado dessa soma, mais 2. Então, nós temos 20 do lado de fora, mais dentro do colchete nós temos 30, menos o resultado da soma que deu 16, mais 2. Vou resolver todas as operações que estiverem dentro dos colchetes. Nesse caso, nós temos a subtração e a soma. Posso começar com a subtração e depois ir para a soma. Então, 30 menos 16, que vai dar 14, mais 2, 16. Depois que eu resolvo todas as operações do colchete, eu vou para do lado de fora. Então, eu tenho 20 mais o resultado das operações dos colchetes, que é 20 mais 16, que vai dar 36. Simples, não é? Então, vamos complicar um pouquinho mais. Eu vou colocar divisão e multiplicação no meio. Então, nós temos colchete, parêntese, 18 mais 3 vezes 2, fecha parêntese, dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha colchete, dividido por 3. Então, o resultado do colchete tem que ser dividido por 3. Vamos lá. Vou começar pelos parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho soma e multiplicação. Qual é a operação que vem primeiro? Quem é a operação que comanda? Multiplicação. Então, eu vou multiplicar para depois somar. Então, nós temos 18 mais 6, que é o resultado de 3 vezes 2, dentro do parêntese. Fora, nós temos dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha a colchete dividido por 3. Continuando, para a gente tirar o resultado
da soma do parêntese, então nós vamos ter o que? 18 mais 6, que vai dar 24. A partir daí, nós temos as operações dentro do colchete, porque eu já resolvi as que estavam dentro dos parênteses. Então, nós temos 24 dividido por 8 mais 5 vezes 3. Nós temos uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Quem é que eu vou resolver primeiro? Ou eu começo com a divisão, depois eu vou para a multiplicação, ou eu faço ao contrário. Primeiro a multiplicação, depois a divisão. Então, começando com a divisão, nós temos 24 dividido por 8, que dá 3, mais o resultado da multiplicação, 15. Somando, para poder tirar os colchetes e dividir por 3, nós temos 18 dividido por 3, que vai dar 6. Então, começo com os parênteses, depois eu vou para os colchetes e depois eu vou para a chave. Dentro do parênteses eu tenho algumas operações. Quem é que eu vou começar resolvendo? A multiplicação ou a divisão. Depois eu vou partir para a adição ou a subtração. E assim vai para o colchete e para a chave. E quem estiver fora desses símbolos, como aconteceu aqui nesses dois exemplos. Cuidados, né? Caso tenha mais de uma operação dentro dos parênteses, né, como a gente viu no exemplo anterior, a primeira a ser resolvida é a multiplicação ou a divisão, como a gente fez. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Após resolver a multiplicação ou a divisão, a adição ou a subtração virá depois, né? Então, ó, multiplico ou divido os dois números e aí, nesse resultado, eu vou para a adição ou subtração. Então, essas são as regras das expressões. Essa ordem se aplicará para os três símbolos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, começo pelos parênteses, ordem das operações, multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Obedecer essa regra é muito importante, né? Para a gente encontrar o resultado correto da expressão numérica. Caso a gente faça alguma coisa fora das regras, nós vamos encontrar um resultado totalmente diferente do correto. E assim eu finalizo. Até a próxima!